O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Hoje estamos começando aqui um novo episódio que está pra lá de especial aqui no P4Pcast, junto aqui com a minha noiva, Roberta. Roberta, fale um pouquinho mais aí desde já dessa energia que estamos vivendo aqui. Gente, a gente tá recebendo um casal pra lá de especial aqui conosco. Adiante que a gente já conversou bastante e o papo tá de alto nível por trás das câmeras. Imagina o que é que vai rolar nesse podcast aqui, tá? Top. É um casal que montou uma marca, é fundador de uma marca que tem dado o que falar aqui na região Como está? de Surubim, não é não, amor? Muito. Mas assim, sem mais delongas, vou passar a palavra pra vocês. Sem mais delongas, gente, a gente tá aqui com eles aqui desde que eu cheguei aqui na região de Pernambuco. Gente, eu vejo essa marca espalhada em todas as pessoas. E não basta só vestir, as pessoas têm que falar. E eu vejo as pessoas falando bem. Então, talvez vocês já até sabem de quem eu tô falando aqui. Mas revelar aqui pra vocês, eu tô aqui com ela, Fernanda e Vitor da MyFitMode. Gente, que privilégio ter vocês aqui. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. Que privilégio ter você aqui, Bem-vinda. Fernanda. E que, gente, esse podcast reserva muito. E sem mais delongas, pra quem realmente ainda não conhece ele, gente, se prepara que a gente já veio no carro junto conversando. Já gravamos vários podcasts, só não tava filmando, mas se preparem que a gente preservou o melhor pra vocês agora. Então, do início ao fim, papel e caneta, anote onde você quiser. Estamos aqui transcrevendo também, então se depois você quiser também esse mapa mental, peça pra gente também que a gente disponibiliza. E, gente, sem mais delongas, pra quem ainda não conhece esse casal maravilhoso, que já conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. E, então, sem mais delongas, eu gostaria que vocês se apresentassem pra quem ainda não conhece vocês, já contasse um pouquinho lá da história de vocês, e aí a gente dá aquele formato que a gente gosta, é bem dinâmico. Tanto o Fernando quanto o Vitor podem começar, aqui é aquele, a gente vai se entrosando aqui, fiquem à vontade, quem quiser começar, gente, são muito especiais, prestem muita atenção no que eles têm a falar, que assim, tenham já, pouco que a gente já conversou aqui, muitos aprendizados foram É verdade. extraídos, então, fique à vontade, tanto o Vitor quanto o Fernanda. Fernanda, ó, talvez você, para começar, fique à vontade, se apresente para quem ainda não conhece vocês, conta um pouquinho mais da história também. Sim. Oi, meu povo. Antes de tudo, acho que eu poderia me apresentar falando meu nome. Sou Fernanda. Quem não me conhece ainda, sou founder da MyFitMode junto com meu sócio e esposo, Vitor. A gente fundou a MyFitMode há pouco mais de 1 ano e meio. Tem sido uma caminhada bem árdua, mas a gente se identifica muito com tudo isso que vem acontecendo. E principalmente na função de gestores, né? Fernanda não se resume a isso, eu também sou filha, sou esposa, sou uma menina, me considero adolescente às vezes. A gente tem esse espírito adolescente, né? E no mais, minha vida é muito, muito básica, sabe? Eu sou basicamente a divisão entre essas duas tarefas mesmo. Aliás, 3, né? Filha, esposa e empresária. Perfeito. Fala galera, meu nome é Vitor Guerra, sou founder da MyFitMode e co-CEO também com a Fernanda. E cara, eu sou um cara obsessivo por business, né? Hoje eu tô nessa fase, também já fui muito do fitness, meio que rima, né? Aham. Fitness e business. Muito bom. E a gente tá nessa aí pra gerar valor. Agradeço o convite a vocês, primeiramente. Vamos nessa. Top demais. E eu, gente, sem mais delongas, gente, de verdade, que movimento que vocês estão fazendo aqui na região. E nada melhor do que já começar a gente já perguntando um pouco mais. Gente, conta um pouco pra gente como tem sido a rotina, o dia a dia, a gestão de lançamentos bem-sucedidos um atrás do outro. Gente, acho que isso é uma coisa que não é sorte, gente. Não é sorte. Existe uma mentalidade, um processo, um modo operante por trás. E é isso. Talvez, Fernanda, comenta um pouco sobre como que tem sido esses dias a dias. Depois a gente pode falar também como que vocês pensam nessas campanhas tão criativas que vocês fazem. Mas conta um pouquinho mais sobre como tem sido o dia a dia de, principalmente, marketing, gestão, empresária, vendas e etc. Que marqueteira, no fundo. Concordo que não é sorte. Eu acredito um pouquinho na sorte, porque eu acho que ela tá atrelada a muita coisa, sabe? Eu acho que é sorte a gente ter nascido numa família que apoia a gente, com boas oportunidades. Eu acho que é sorte. Mas eu acredito muito na constância e na profundidade das coisas. Perfeito.
desde que a gente lançou a MyFit, a gente vive em prol dela. Uhum. Então, assim, a gente sabia muito bem onde a gente queria chegar, aos poucos foi clareando ainda mais, né, Uhum. o caminho, e aos poucos a gente vai ganhando mais direção, mais norte, mas a gente sabia muito bem onde a gente queria chegar. Então, eu acho que se a gente não tivesse se doado tanto quanto a gente se doou até então, a gente não estaria aqui. E a gente se considera, a gente considera que o lugar em que a gente está é bem avançado para o tempo que a gente percorreu até então. Então, assim, a rotina, eu não consigo falar em palavras, porque com o tempo ela ficou normal pra gente, apesar de ser muito louca pra muita gente. Mas basicamente, mais uma vez, a gente vive em prol da MyFitMood. Não tem isso de final de semana não trabalha, a gente viaja, a gente trabalha. Isso quer dizer que a gente não tem uma boa gestão na empresa? Com certeza não. Isso quer dizer que a gente tem uma boa gestão, tanto é que a gente trabalha enquanto tá acordado, sabe? Aham. A gente tá sempre olhando pra frente, e não pra trás e não pro lado. A gente tá realmente pensando em como fazê-la crescer ainda mais. Então, nossa rotina é basicamente trabalhar. Nos finais de semana, hoje a gente tem tentado se doar mais um pro outro, ficar um pouco mais com a família, mas a gente não para de trabalhar. Vitor, principalmente, não para de estudar. Eu não paro de me atentar ao que o mercado tá, né? Já que eu sou do marketing também, eu tô sempre de olhos abertos para isso. Mas, basicamente, nossa rotina é trabalho. Não tem a que resumir senão a isso. Perfeito, perfeito. Perfeito. E aí, Vitor, comenta um pouquinho também como que tem sido essa rotina, se puder abrir um pouco lá de detalhes, como é no dia a dia. Você que, eu falo isso, é uma habilidade muito importante. Poucas pessoas entendem a importância dos estudos. As pessoas, muitas das vezes, o nosso cérebro, ele tende a recuar para coisas novas. Sim. Então, porque gasta aí um pouquinho de energia. Só que essa energia que você tá gastando em aprender coisas novas é infinitamente menos do que a energia que você gasta fazendo as mesmas coisas repetidas vezes, mantendo os mesmos resultados. Então, já quero te parabenizar já por você ter essa rotina de estudo, acho que isso é bacana. E comenta um pouquinho também sobre como que é essa rotina de empresário, como CEO e cofundador também. Acho que é bacana. Você também que pouco que você já me contou lá da sua história, já vem de uma família empreendedora também, então já empreende há um tempo. Conta um pouquinho mais como é essa rotina hoje do Vitor. Cara, complementando um pouquinho sobre o que a Fernanda falou, eu acho que a nossa rotina é de um resolvedor de problemas, né? Lá a gente, cara, você tem que ser apaixonado por resolver BO. É isso que eu chego na empresa e eu digo, o que é que eu vou resolver hoje, tá? Eu não fico pensando muito no que tá ali, pô, esse aqui tá funcionando e tal, não. Eu vou resolver BO hoje, ó. Eu sento, resolvo BO, é isso, tem aquilo, pá. E depois eu vou, cara, vamos mergulhar as coisas. Então, assim, além de trampo, é ser apaixonado pelo problema. Acho que esse é o skill do gestor, é o skill que a gente tem, né? A gente chega lá e a gente resolve tudo, né? A gente não fica postergando as coisas, a gente encara, né? Então, aquela frase, né? Face the brutal facts, né? Encara os fatos difíceis, a gente tem esse lema lá na MyFit. Fala um pouquinho da sua rotina, acho que é interessante, porque é muito atrelada ao empreendedorismo, aos estudos, à leitura, ao autoconhecimento. Sim. Então, rotina, cara, eu estudo bastante, assim, eu estudo basicamente o tempo que eu não tô no trabalho e nem tô com Fernanda. Eu parei, eu já puxo o livro, eu já boto num curso. Então, assim, o meu hora de estudo perfeito é 5h30 da manhã. Acordo cedinho, 5 horas, 5h30. Estudar, tomo um café. E eu não consigo estudar de cara. Eu sempre passo ali 20 minutinhos para os neurônios ligarem ali. Eu não sei como as pessoas fazem isso de já acordou, já pega um livro, já vai estudar. Eu quero entender isso aí. Se alguém fizer, me diga como é. Mas 5h30 é o meu horário perfeito. Eu sempre estudo ali pelo menos 1 hora por dia antes de trabalhar. E, cara, se eu não faço isso, eu fico muito triste. Eu vou trabalhar triste. E é real, ele fica. Eu acho assim, cara, eu já perdi. Total. Eu já acordei o dia perdendo. Quando eu estudo, cara, já não pode acontecer nada no dia. Mas eu já tô melhor. Eu sou melhor. Perfeito. Então, de dia, nessa horário eu gosto bastante de ler. Então, eu sempre leio ali 1 horinha. E sempre, final do dia, eu vejo curso, né? A leitura fica meio cansada pra mim no final do dia. E eu coloco o curso ali, eu consigo reter bastante.
Hoje em dia eu tô vendo o G4, Uhum. gosto bastante da galera lá. Uhum. Comprei o G4 Pass, Sim. e bem bacana lá, tem as paradas comercial bem... Top, top, Bem- top demais. Os caras estão fazendo um baita de um movimento. Sim, Sim. sim, sim. Top. Então, basicamente, minha rotina é isso, Uhum. é estudo, é trampo e a família também. Perfeito. Sim. A gente sempre não deixa passar assim, né? 8 horas da noite, 8h30 ali, né, cara? Vamos parar aqui, não importa o que a gente tem pra Uhum. fazer, não importa o projeto, não Legal. importa o que no outro dia vai ter, a gente Uhum. para, a gente deita junto ali, Uhum. assiste uma série, né? Aí, Geralmente a gente dorme, tá? Spoiler. ontem ela dormiu, né? Vamos ficar Ontem juntinho, foi que ela eu, fala, foi né? junto. Aham. Vamos ficar juntinho, vamos. Deitei, ela dormiu. Geralmente acontece o contrário. Mas a gente tenta. Cara, Muito e é bom. isso. Rotina Top. nossa é isso. Top. E aí, é só pra Roberta também já vai direcionar uma pergunta pra vocês. Eu gosto de dar um exemplo muito bacana que a maioria das pessoas não percebe como que a gente vive corrido no dia a dia, né? Sim. E poucas pessoas não entenderam duas coisas principais. Como você dorme e como você acorda. Você falou tudo. Sim. Um celular que a gente tem o dia inteiro, todo mundo usa isso aqui todo dia, né? Estatisticamente falando, até pra trazer um dados aqui até para as pessoas abrem o WhatsApp por dia 29 vezes. Um dado médio de um brasileiro. Médio. Tem gente que abre muito mais. Sim. As pessoas usam isso aqui desenfreadamente. Isso aqui não tem hora pra dormir. Você vai dormir com isso aqui, ó. Com essa tela azul aqui. E quando você acorda, você também já acorda aqui. Beleza? Vamos lá. O celular, ele é uma extensão do cérebro humano. Isso aqui, pra desligar, ele desliga literalmente em, ó. Eu vou colocar aqui, pra vocês. É uma questão de segundos. Já desligou. Exatamente 2 a 3 segundos. O celular desligou. Isso é você pra dormir. Então você já tem que se preparar pra dormir. Não é simplesmente, agora eu vou apagar, vou desligar, vou... Não. Se prepara antes. E agora a maior chave tá na hora que você acorda. Quando você acorda, veja quanto tempo demora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não vou até parar. Até agora não ligou. Ligou em aproximadamente 21 segundos. Aqui tá uma das maiores chaves da sua vida. Preste atenção nisso aqui. Logo quando a gente acorda, o que aparece aqui? Logo quando a gente aperta esse botão lá de ligar, aparece o quê? A maçã do Criador. Acordou, levantou seu olho, abriu seu olho, lembra do seu Criador. A Apple, quando liga o celular, a primeira coisa, aparece a identidade do Criador. Pronto. A gente não é um robô de, nossa, já acordar, já vai começando. Não, calma. Como você acorda e como você vai dormir, define como vai ser seu dia. Sim. Sem Parabéns, dúvida nenhuma. Top. Parabéns. Obrigado. E aí, Roberto? Perfeito. Gente, tem uma frase que eu levo pra vida, que sucesso deixa rastros. E pra galera de casa entender, eu considero que tem pessoas que estão aqui sedentas assistindo, querendo aprender mais sobre como foi todo esse processo. Porque é incontestável o resultado de vocês, né? Em aí 1 ano e meio de marca, o barulho que vocês fizeram, o resultado que vocês trouxeram, os números que vocês trouxeram, é incontestável, né? Contra fatos não há argumentos. Então, eu gostaria de saber um pouco mais de onde vem esse sucesso. Qual é o... Sabe, qual que foi a virada de chave, o segredo, O tempero. o tempero do chefe para esse sucesso, para que o pessoal de casa também possa ter essa impulsão, né, de como empreendedor, porque para um empreendedor ele sempre tá buscando aquele tempero, aquele pulo do gato, aquela coisinha que vai fazer virar a chave do negócio dele. E talvez para uma pessoa que esteja assistindo isso seja o ponto que faltava. Sim. Então, tanto Fernanda como o Vitor, falem para mim, para nós, né, para o pessoal de casa. Qual é o tempero desse sucesso? Que Deus nos abençoe pra gente falar as palavras certas, pra que você tome coragem, porque empreender é coragem, tá? Não é muitas outras coisas, não, é coragem. O primeiro passo a gente só precisa de coragem e de uma ideia, né? Mas a ideia ela pode surgir a qualquer momento. Antes de tudo, acho que o primeiro grande desafio da gente é que tanto eu quanto meu founder, meu sócio, a gente era totalmente outsider da confecção.
a gente não entendia muito, a gente não cresceu numa família que era costureira, que era, sabe, modelista, qualquer coisa. Eu só tive um contato quando eu fui modelo, né? Foi inclusive nesse meio tempo que a gente decidiu lançar a My Fit Mood. Mas como empreendedores a gente já tinha uma história, né? Então, enfim, o que aconteceu foi eu já revendia, né? Eu já tinha a My Fit Store, que eu só revendia de fato produtos fitness de outros clientes, de outras pessoas que eu já fotografava. E Vitor viu o potencial naquilo, né? E decidiu se tornar meu sócio. Nós somos sócios ainda na My Fit Store. E depois de um tempo, olhei pra ele e falei, cara, e se a gente fizesse nosso próprio produto? E ele falou, por que não? Eu, não, é muito dinheiro, é muito tempo, a gente não entende nada. Mas a gente só meteu o louco mesmo, sabe? Só começou a estudar o mercado ali Não, por 3 meses. daí eu falei, a gente vende o carro. Desse Precisa de jeito. dinheiro. E ele falou, a gente vende o carro. E a gente vendeu. Mas não foi exatamente pra isso. Acabou que o último recurso foi esse, né? Mas foi só uma ajuda mesmo. Mas a gente começou ali totalmente bootstrap mesmo. Até hoje a gente se considera bootstrap, né? Não, a Tem gente é. investimentos. Porque a única coisa que a gente teve foi um pequeno empréstimo dos nossos pais. Mas já muito depois de ter iniciado, sabe? Então foi mais um empurrãozinho. Então, enfim, a gente decidiu lançar a My Fit Mood, mesmo sem tanto conhecimento, mas a gente se aprofundou no mercado. Por 3 meses a gente só estudou, não lançou nada. E depois de um tempo que a gente lançou, mas assim, houve tanto estudo sobre marketing, sobre tudo isso, que eu criei a comunidade My Fit Mood antes mesmo dela acontecer. Então, as meninas que se tornaram clientes da My Fit, na verdade, vieram da minha comunidade pessoal lá do meu Instagram, que eu criei, claro que junto com o Vitor me ajudando nessa estratégia. Então, Só completando, acho que tudo é intencional, né? Por exemplo, antes da gente lançar a MyFit, a gente pensou em criar um YouTube pra ela fazer conteúdo, pra já engajar com pessoas e essas pessoas sejam possíveis clientes, sabe? Então, assim, ela passou 3 meses postando diário, etc. E sem usar nenhuma roupa com marca. sim, nada. Zero marcas, porque Legal. quando a gente postar alguma coisa, vão assimilar aquela marca àquela pessoa. E é tão intencional que nesse tempo a gente começou a fazer isso, né? Ninguém sabia, etc. Esqueci o que eu ia falar, mas era um bom adendo. Mas enfim, incrivelmente a My Fit Mood já começou diferente, já começou, né, com os 2 pés na porta, porque ninguém fazia isso na região. Criar um YouTube para lançar uma marca, para aquecer o público, isso não existia. Principalmente criar uma comunidade, sabendo que é uma comunidade, né? Tendo essa percepção. Então, acho que a My Fit Mood, ela já começou sendo grande pela nossa visão mesmo, sabe? A gente já tinha uma visão de que a gente não queria ser a pessoa que vai lá pra feira e tá limitado a isso. Pô, a gente queria ser nacional. E é isso que a gente segue até hoje em busca. Cara, complementando, eu acho que o tempero, como você falou, e eu acredito que seja humildade. Eu acho que, cara, quando tu começa humilde e tu entende que tu não sabe de nada, mesmo que tu tenha já trabalhado em muitos cantos, já lido muito, estudado, tu não sabe de nada. Então, assim, quando tu entrar, tu vai ter muita coisa que vai acontecer. E se tu achar que tu sabe de alguma coisa, cara, tu vai ficar por ali, entendeu? Então, assim, até hoje, 1 ano e meio depois, a marca, pô, já tem um faturamento considerável e eu ainda acho que eu não sei nada. Todo dia eu disse, cara, eu não sei nada. Eu preciso aprender. Tem esse tipo de problema. Cara, como resolve esse problema? Eu vou estudar, eu vou pesquisar. Eu não acho que eu sei das coisas. Então, assim, eu acho que um tempero que eu tive, que Fernanda teve, foi humildade, sabe? Humildade pra saber que a gente não sabia de muita coisa, a gente precisava aprender e tudo que a gente passou basicamente zerou. Vamos zerar aqui e vamos seguir. Top. E eu acredito que isso tá muito ligado total ao crescimento exponencial. Porque eu acho que se você se limita àquilo que você sabe, ou àquilo que a sua crença, a sua cultura tá impondo pra você, eu acho que você tende a ter os resultados que todo mundo já teve. Exatamente. O resultado que vocês estão tendo não é comum. Não. 1 ano e meio pra isso é um resultado expressante. E até abrindo parênteses aqui, vocês falando, dá pra perceber que foi uma vantagem, por incrível que pareça, vocês não serem do ramo.
Sim. Talvez. A gente enxergava Porque, de Provavelmente. fora. vocês Não tinha enxergaram pensado de nisso. fora, Não tinha pensado. viram de forma diferente, Sim. não tinham os vícios de um mercado que Sim. opera desse jeito, que tem que ser desse jeito. E eu entendo disso porque minha família é da confecção. Então eu sei exatamente os vícios que existem dentro desse processo da confecção. Como E tudo quando- sempre funcionou, né? Exatamente. Sempre foi desse jeito, vai continuar desse jeito e eu vou seguir assim. Mas como vocês não tinham essa noção, vocês criaram algo novo. Sim. Muito bom, cara. Uma ótima Não leitura, tinha eu também nunca não tinha tinha olhado pensado por dessa essa forma. ótica. Muito legal. E é igual a gente olhar para essas pessoas aqui hoje fazendo marketing, abre aspas, né? Que eu vou abrir bem uma aspas aqui bem grande, postando só foto de produto no Instagram, achando que isso é marketing. Quando a gente começa a entender isso, que marketing, até para você que talvez que ainda não sabe, o significado de marketing é mercado, ing é movimento de mercado. Tudo aquilo que você faz que gera um movimento de mercado, que atrai atenção para o seu negócio, isso é marketing. Então, quando a gente começa hoje em dia, principalmente numa era de influenciador, TikTok, muita produção de conteúdo em massa, micros conteúdos principalmente, você tem que entender do algoritmo. E o algoritmo, ele hoje em dia, eu acho que o Instagram lança atualização, tipo, todo mês ele tá lançando agora, não era assim, mas está. Mas hoje em dia o que ele mais tá pedindo é tempo de tela. Então as pessoas precisam começar a entender sobre isso, porque não adianta você postar o seu catálogo, que catálogo não retém ninguém na sua plataforma. Se não retém, logo não tem entrega. Se não tem entrega, você não tem alcance. Se você não tem alcance, você não tem audiência. Se você não tem audiência, você não tem entrada no funil de vendas. Se você não tem entrada no funil de vendas, você não tem conexão. Se você não tem conexão, você não tem conversão. Você não tem consistência. Cara, eu acho um grande erro das pessoas é achar que marketing você pode terceirizar para outras pessoas. O marketing ele vem de dentro. Marketing é a estratégia. Você contrata pessoas para te ajudar com o marketing, mas o marketing tem que vir de você, sabe? Eu sempre pensei nisso, Pelo menos partir, né? partir de você, sabe? E isso é tão claro que existem grandes empresas que passaram a entender isso agora, né? Por exemplo, a CIMED, a Exato. Ravan, Exato. todos eles estão começando, né? Os fundadores, os caras que eram aqueles low profile, né? Escondidos, só fazendo as estratégias por trás, né? Gerindo tudo, agora eles estão colocando a cara, aparecendo e sendo influenciadores do seu próprio negócio. Sim. Porque existiu uma maturação de mercado. Antigamente, uma empresa dizer que ela era boa já era o suficiente. Aí depois passamos por uma fase que as pessoas tinham que dizer que a empresa é boa, né? E depois a fase dos influenciadores. Os influenciadores vão indicar essa empresa. Só que hoje o mercado maturou tanto que os influenciadores não convencem mais. Sim. Então, todo mundo sabe que eles estão sendo pagos ali para fazer aquilo. Então, existe aquele receio. Tá, beleza, mas de fato eu posso confiar, de fato é bom. E quando eu vejo lá o dono usando, vestindo a camisa, dizendo assim, esse é meu estilo de vida, é isso que eu acredito, é uma comunidade que eu criei. Então, isso me faz identificar e querer estar nessa marca. Sim. Porque hoje nós temos uma sociedade muito crítica, onde eles não compram mais só produto, porque é uma abundância de produto muito grande, né? Eles querem conexão, né? Exatamente. Eles querem Experiência. conexão, eles querem algo a mais. Eu quero vestir uma roupa que tem escrito alguma coisa que eu acredito, que eu visto a Sim. camisa, que eu levanto essa bandeira. Sim. E eu achei muito bacana que vocês trouxeram isso de uma forma muito interessante, né? No interior de Pernambuco, tiveram Sim. uma visão que não se tem no mercado. E eu queria entender um pouco mais de onde veio esse clique, Fernanda, de trazer esse movimento Sim. em si. Eu sempre olhei muito, sabe, pro regional e eu percebia que o vizinho copiava o vizinho. E eu olhava para aquilo e pensava, pô, isso não é sustentável, sabe? Até onde... Porque, pensa comigo, uma coisa que foi lançada agora nos Estados Unidos, daqui que chega no interior de Pernambuco, quanto tempo leva para você copiar o seu vizinho que trouxe isso, sabe? Então não é melhor que você busque essa referência lá fora, entenda o mercado, o que está acontecendo lá, e você seja o pioneiro, né, a trazer para sua região, nacionalmente, etc. Então, assim, eu sempre observei isso, sabe? E observando isso, a gente sempre teve uma cabeça muito diferente. Eu e Vitor, a gente é meio... A gente é um pouquinho outlier, então a gente não pensa tanto como as pessoas ao nosso redor. Eu acho que a gente sempre teve esse, né, esse micro pensamento que nos fazia
sair um pouco dessa normalidade, sabe? A gente sempre olhou muito pro digital. Enquanto pessoas não olhavam, acho que as pessoas começaram a olhar depois de tráfego, né? E elas nem sabem bem o que é tráfego, boa parte delas. Elas acham que tráfego é só colocar um negócio lá e ele aparecer pra alguém que tá É no igual eu Acre. até brinco, não é uma máquina de moer cana, que você põe dinheiro de um lado e volta do outro. Sim. Tanto é que demora pra voltar dinheiro se você faz bem, né? Aí É. não dá. Conheço muita gente que investiu dinheiro no tráfego lá esse mês e semana que vem tava falando, não vendi nada. Como assim? Gente, mas leva tempo pra pegar tração, sabe? Então, o clique é exatamente o que a gente já era, como a gente já pensava. A gente olhava para o digital como um oceano azul, o que a gente pode vender em Santa Cruz, no Moda Center. Talvez a gente vai vender 1 milhão de vezes mais no digital, e eu acredito nisso. Então, acho que o start é esse, é o nosso pensamento em comum, né? Era mútuo. E a vontade de ser pessoas relevantes, sabe? A gente olhava muito pro nosso futuro como algo incerto. E a gente não queria que fosse assim. A gente queria conseguir visualizá-lo, né? E acho que a gente compartilha muito desse pensamento. Perfeito. Sim, Show. sim. Acho que a gente sempre foi outlier, assim, né? Perfeito, Igual perfeito. tu falou, a gente modela coisas que já estão lá na frente, né? Não Sim. de quem tá do nosso lado aqui, né? Quem é nosso concorrente. Perfeito. E eu vejo muito disso. Um movimento, uma comunidade, ele nasce a partir de uma visão. Sim. Parabéns por vocês terem essa visão, porque a visão de vocês, porque eu falo assim, ó, hoje em dia as pessoas, elas meio que estão sem significados. Porque o celular, essa bomba de informação aí, que você chama de, muita gente chama aí de, como se diz, é algo muito útil, mas cuidado, porque isso aí foi programado, tem cientistas por trás disso aí, querendo que você fique nisso aí. Sim. O objetivo deles, eu vou só agora começar a dar um spoilerzinho de tecnologia aqui pro pessoal. O objetivo deles é corroerem tanto o seu cérebro, que o seu cérebro usa tanto, que ele fica tanto com informação, a ponto do seu cérebro vai enfraquecer. Porque excesso de informação não te deixa mais inteligente. Pelo contrário, te deixa mais burro. Porque inteligência não é o fato de você ler 10 mil livros. É o quanto que você absorve desses livros e você consegue colocar em prática. Então, na era da tecnologia, inteligência artificial e etc., do Google, vou dar um exemplo até mais comum. Tudo que você quiser saber, você dá um Google e você acha. Então a informação hoje em dia, nossa, o meu avô era engenheiro, ele queria ler o livro, era cada livrão desse tamanho aqui que você tinha que. Nossa, peraí, deixa eu. Na biblioteca. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, então, por as pessoas estarem perdendo o significado, porque elas não estão percebendo a verdade. As pessoas só ficam olhando para a vida do outro e não tá parando para olhar para a própria vida, para fazer diferente, para inovar. E aí até uma coisa que a gente falou, uma coisa que as pessoas esquecem é que só você tem a sua essência. Sim. Só nós temos a nossa essência. Então, se você fica olhando o tempo todo pro outro, você tá deixando de explorar o seu maior ativo, que é ser você. E aí, baseado nisso, algo que só pra não abrir um loop e não fechar, quando o nosso cérebro estiver enfraquecido, vai vir um chipzinho aí bem no nosso cérebro. Pra deixar o nosso cérebro forte, que é a próxima leva do comércio. Então, o celular, lembra quando era só TV? O que passava lá na TV? Publicidade, jornal, novela e etc. Quem comeu a TV? O celular. Hoje em dia você vê a Globo, SBT, todas essas grandes emissoras estão migrando para o streamer. Todas elas, sem exceção. Se encaixar. Por quê? O celular engoliu. Ok, o celular engoliu a TV, né? Agora o celular tá engolindo seu cérebro agora. E aí? E quando o cérebro estiver fraco? Aí vai vir um chipzinho aí que vai colocar aí pra gente... Fala mais sobre isso. Falo. Neuralink, Elon Musk, um carinha bizarro. Um cara que... um carinha que tem umas ideias meio doidas aí, um cara que também... Partindo desse princípio. Por isso que eu tô falando, gente. Visão. Preste atenção no que tá sendo falado aqui, que às vezes você fala assim... Às vezes aqui não é 5 dicas pra ficar milionário, não. Porque não existe receita de bolo pra isso. Porém, gente, se você entender... Por exemplo, eu vou ancorar o que Fernanda falou na mesma visão que Musk tem. Quando a gente, por muitas das vezes, antes da gente... A gente não vai... Você não espera apoio lá das pessoas. Não espere apoio. Se você tá esperando que alguém vai chegar, vai apoiar, vai te incentivar, vai injetar dinheiro no seu negócio,
você tá muito enganado. Inclusive, como investidor, eu vou te falar, nós investidores não investimos em coisas que não tem MVP. Sim. Se não tem dados, meu amigo, o cemitério tá cheio de ideias. É. Eu não vou investir em ideias, eu tenho que investir em dados. Me traga o seu mínimo viável. E para ter o mínimo viável, você tem que colocar em prática. Então, ancoro em coragem, ancoro em visão, ancoro principalmente em você ser diferente. Não olhe pro que tá todo mundo da sua região fazendo. O Elon Musk, acho que aquele cara, ele, tipo assim, literalmente, ele é um... Eu busco ele, um pouco do modelo mental dele, pra eu ver um pouco de projetos. Quando eu vou olhar pra projetos, eu tenho um pouco de modelo operante de algumas pessoas. O Musk é um cara que... Então tem que ter essa visão diferente. E aí, então ele já tá com a Neuralink, é uma empresa dele que hoje é a top 1 do mundo hoje, que tá encabeçando isso, não vai existir só a dele. Galera, chip da besta, para com isso, para com isso. Também pode ser? Pode ser. Mas, Yuri, eu não vou usar. Você não vai usar? Tá bom, vou te contar o futuro então. Quando você falava assim, não vou usar celular não. Era Beleza. assim, né? Era. Todo mundo falava, né? Não vou usar inteligência artificial não. Não tem como. Como? Em tudo que a gente vive, beleza. A IA hoje faz o que você faria ou fazia em anos, em meses. Tudo que fazia em anos, ela faz em meses. Aquilo que se faz em meses, se faz em dias. E aquilo que se faz em dias, hoje se faz em minutos. Minutos. O que é Isso que tu aí. acha da empresa que não trabalha com AI daqui a 1 ano, 2 anos? Está fardada ao fracasso. Sem dúvidas, toda empresa que não souber usar a inteligência artificial dentro dela, seja ela no marketing, na gestão, nas vendas, no atendimento, no fiscal, no jurídico, em tudo. Pensa comigo assim, você não vai ficar para trás. Você já está para trás. Deixa eu te contar um conceito do Google. O Google uma vez ofereceu, a empresa Google hoje, que todo mundo conhece, um dia foi oferecer para um outro empresário, para um investidor, falou assim, você quer comprar a nossa ideia do Google, assim, a gente é uma plataforma de dados, assim. O cara falou, não, pô, que isso aí não vai dar certo não, os caras. Aí o dono, né, o fundador, falou assim, fica tranquilo. Não com essas palavras, mas fique tranquilo. O tempo está a nosso favor. Você pode não comprar agora, Uhum. mas uma hora ou outra você vai se arrepender. Só isso. Dá as costas, acredite no seu projeto e segue. E esse mesmo conceito. Tudo que é manual, você está diante da revolução industrial. Em 1730, era só mão de obra humana, escrava, né? Na verdade, humana não, nem escravo. E não, esse negócio de máquina não vai dar certo não. Como que uma máquina vai fazer o que o homem faz? 1730, bum, maior nível de demissão em massa do mundo, né? Agora, vocês estão diante dos olhos de vocês. A nova revolução, só que agora é da artificial. Pessoas ruins e pessoas medíocres, peguem esse conselho logo que eu já quero falar logo para não esconder de ninguém. Pessoas ruins e pessoas medíocres vão ser substituídas. Sim. Pessoas boas não vão ser substituídas. Não. Porque pessoas boas vão utilizar a inteligência artificial para fazer aquilo que era chato, vão fazer por ela. E a inteligência artificial, a ponto de que corra mais, ela não vai conseguir ter essa comunicação que a gente tem. Porque o cérebro humano, gente, a própria IA, ela é um modelo do cérebro humano. Só que não esquece. Porque, por exemplo, o nosso cérebro ele tem alguns limites, né? Então, existe uma ciência que fala assim, por exemplo, tudo que você lê agora, em até 24 horas, você absorve de 10 a 20% daquilo. Então, não adianta. Toda a experiência que a gente tá tendo, ela vai sendo dissolvida com o tempo. Sim. Nas horas. Então, quanto mais tempo passa, mais aquela ideia não fica muito consciente, né? Consciente, subconsciente, inconsciente. Baseado nisso, a gente, então, no resumo, não tem como uma empresa sobreviver sem IA, né? Ou vai pagar muito mais caro e fica tranquilo. Vamos ver até onde seu caixa aguenta. Enquanto você vê uma empresa de 2, 3, 6 pessoas faturando que você não faturou na vida, aí depois você vai correr atrás de IA. Isso já existe, tá? Existem empresas milionárias hoje de 2 pessoas. Graças à inteligência artificial. Cara, há um tempo atrás eu não acreditava, assim, os caras acham que não. Mesmo Mas- com a AI, eu acho que não, mas eu já acredito hoje em dia. Hoje a IA, ela evoluiu num nível que tá assustador.
E como o Yuri disse, né, só para pontuar para empresários que estejam aí assistindo, a IA hoje economiza seu tempo, economiza dinheiro, economiza contratação de funcionários e otimiza aquela tarefa que uma mão de obra desqualificada ia fazer, que é aquela tarefa repetitiva, tipo tempos modernos, eu sempre faço essa analogia, o Charlie Chaplin, né, fazendo aquilo ali, meio que a IA faz aquela coisa que é óbvia, ela tem um banco de dados enorme, banco de dados do mundo todo, do Google, né, o Google era quem sabe de tudo, né, Sim. agora quem sabe de tudo é a inteligência artificial, então ela tem esse banco de dados enorme, onde ela começa a trabalhar com evidências, então até pouco tempo atrás o pessoal levantava essa questão, a IA é racista, a IA, ela tem algumas opiniões distintas, e ela tem, porque ela modela nós humanos, então ela tem sim essas opiniões, ela tem essas diferenciações, porque ela modela tudo que a gente coloca lá dentro da internet, então ela suga tudo, como se fosse uma esponja, e cospe pra gente, e daí tá a questão, Roberta, mas aí ela traz um monte de informação maluca e tudo mais, essa questão de racista, tendenciosa para um lado para o outro, é da forma como você usa. Sim. Eu estava tendo uma conversa anteriormente justamente sobre isso. A forma como você trabalha com ela é a forma que ela vai te entregar. Então, se você é um especialista em marketing, se você é um especialista na sua marca, e se você souber, anota uma palavrinha que, se você estudar, vai mudar o jogo de tudo. Prompt. Se você souber dar o prompt certo, que é o comando certo para ela, o jogo muda. Ela vai começar a te dar coisas muito boas. E a IA hoje, para nós, na nossa rotina, é nossa realidade. Cada meia hora, uma hora, a gente tá utilizando ali o tempo todo. Nossos funcionários hoje são inteligências artificiais. Então, a gente passou recentemente por um processo de realmente retirada, demissão de algumas pessoas para substituir por inteligência artificial. Então, isso, de fato, é o futuro. E falando em futuro, inclusive, Fernanda e Vitor, eu queria saber um pouco mais da visão de futuro de vocês a respeito da marca de vocês. Sim, só puxando aí para falar um pouquinho sobre prompt, ainda essa semana a gente pediu para a IA fazer um prompt para fazer uma pergunta para ela mesma. Boa. Sim, Né? isso aí Incrível. é um hackzinho que a gente usa. É o hack perfeito da prompt, né? Dica. Inclusive, a gente cria agentes que são geradores de prompt. Eu Porque já existe a entendi. inteligência e existem os agentes, né? Uhum. E esses agentes, eles são especializados em alguma coisa. Hoje a gente tem agente treinador de vendas. Nós temos agentes de atendimento. E tem o agente que a gente treina para ser o de prompt. Que é justamente, ele já sabe como fazer o prompt perfeito para Exatamente. pedir para a própria IA aquilo que a gente Sim. precisa. Inteligência artificial é bom, mas é ainda melhor com alguém que sabe usá-la. Né? Exatamente. São esses que vão ficar, né? Sim. Quem sabe usá-los. Sim. Sobre a visão do futuro da MyFitMood, a gente é bem ambicioso, né? E assim, a gente não é ganancioso, a gente é ambicioso, tá? E a gente costuma Diferente. falar... Fala a diferença aí de Sim, ambição sim. e ganância. Ganância é aquilo que você passa por cima de tudo pra conseguir, né? Ambição é aquilo que você vai conseguir sem passar por cima dos seus princípios, das pessoas e etc. E também sem deletar o que é mais importante na sua vida. A gente já entendeu que a MyFitMood aconteceu a partir da nossa relação, da nossa parceria que é tão forte e do nosso amor, né, em si. Então, custe o que custar, não vai valer isso, sabe? O nosso amor vem em primeiro lugar, porque a gente sabe que sócios, né? Pô, é uma coisa bem acalorada ali, né? Todo dia a gente discute por coisas. Então, assim, uma coisa que a gente teve que aprender ao longo do tempo foi a não levar pra casa, sabe? Deixa eu contar uma historinha aqui, só te cortando. Teve um tempo que eu tava no trampo ali, né? 1 ano e meio atrás, no comecinho. E eu peguei uma frasinha que é whatever it takes. Coloquei no celular, assim, não, vou fazer, custe o que custar. Vou fazer tudo, né? Mas depois de algum tempo, mês, sabe, olhando aquela foto assim, eu disse, cara, não é custar, velho. Porque se isso custar meu casamento, se isso custar meus valores, pô, eu não vou fazer. Eu fui lá, tirei, mostrei a Fernanda, disse, olha, isso aqui eu tô tirando porque não é custar. E foi exatamente depois que a gente tinha discutido por algo da empresa. Então ligou um gatilho nele. Então a visão do futuro da gente é bem ambiciosa, porém totalmente palpável
pelo menos de acordo com o nosso crescimento, sabe? A gente hoje olha com o crescimento de 1 ano e meio, a gente fala, acho que a gente vai ter que aumentar a meta. Um pouquinho da meta aspiracional da Pode Mai. ser, sim. Eu acho que são números e números a gente pode abrir, porque números A existem. meta sonho, né? Aspiracional. É, a aspiracional. Aspiracional é ser referência nacional em 5 anos. Uhum. A gente tem 1 ano e meio, falta 3,5. Mas a gente criou lá no comecinho, né? E aspiracional é aquela sonho, né? Que a gente ainda não sabe de tudo, né? Uhum. Então é ser uma referência, tá com grandes influencers, patrocinar grandes eventos, sabe? A gente ainda como chegar lá, como fazer, né? Sim. A gente ainda fica naquela meta sonho, né? E a meta operacional é a meta de 100 milhões ano, que é 9 dígitos, em 5 anos também, ano, né? Uhum. Essa é o futuro lá na frente da Mai. É palpável. E Tal, entrando nessa de tecnologia, de AI, eu também queria saber muito de vocês, qual o futuro que vocês veem, porque hoje vocês têm uma empresa, acredito que são sócios. Sim. Igual a gente. É. Então, mexendo com tudo isso, de tecnologia, de inteligência artificial, eu queria muito entender a visão de pessoas que estão tão introduzidas nela, né? Bom, eu posso dizer que, por completo, se eu falasse aqui algumas soluções que a gente já desenvolveu para algumas pessoas, gente, vocês ficariam assustados. Fernanda e Vitor, preste atenção. Digamos que vocês conhecem a empresa de vocês como ninguém, certo? Sim. Digamos que a gente consiga clonar vocês na empresa. Que essa empresa possa ser um banco de dados que todos os funcionários vão ter acesso. Já parou para pensar a importância de se ter um dado assertivo na hora certa? Rápido. O futuro das coisas tende a se encaminhar para as coisas ser muito rápido. As coisas vão começar a ser destruídas. Eu não vou mais querer comprar isso aqui para eu ter fora. Não. Eu vou querer comprar isso aqui agora para usar e depois jogar fora. Porque as coisas vão estar muito Voláteis. voláteis. Então, o futuro é... A gente consegue clonar. É um pouco... eu falo assim... Com IA, eu falo que o céu não é o limite. Porque não existe limite pra ela. Então, tudo é muito personalizado. Eu posso falar assim, a gente tá muito aberto a sempre ouvir o que as pessoas pensam, como elas agem no dia a dia, justamente pra gente poder automatizar tudo. A minha visão é, eu tenho um viés que eu vou automatizar tudo. Eu tenho uma outra operação 100% com IA. A gente faz dinheiro muito. 100 funcionários? Sem funcionar. 100% com IA. E assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, do jeito que a gente fala, senão as pessoas vão achar que, nossa, então agora peguei já ChatGPT, é isso aqui. Vou demitir todo mundo amanhã, né? Chegou Calma. louco. Gente, não mete o louco. Todo mundo demitido. A IA vai fazer tudo agora. Não. Então, gente, mas assim, o futuro, a pergunta foi sobre o futuro, né? Sim. O futuro é que em 2027 a inteligência artificial vai se igualar à inteligência humana. Em julho de 2027 a IA se iguala à inteligência humana. Final de 2027 a IA passa a inteligência humana. Isso que a Roberta falou é uma palavra que nem 0,00001% lá das pessoas conhecem. IA não é ChatGPT. Uhum. ChatGPT é uma LLM, que é uma IA generativa que corresponde a perguntas e comandos prompts, ok? Agentes são capazes de executar uma tarefa por você. Pensa tudo o que você faz manual, pensa tudo que seu time faz. Vamos dar um exemplo aqui que hoje talvez seja um dos nossos principais produtos aqui. Que inclusive, para você que está escutando, acho que isso é importante, tá? Pensa que você tem um time comercial. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, já tive 50 pessoas abaixo de mim vendendo, ok? O que essa pessoa faz? Atendimento. Atendimento envolve pré-vendas, vendas, pós-venda. Contornar objeções, fazer follow-up, ligações e etc, etc, etc. É o básico, bem feito. O seu funcionário, às vezes, por muitas das vezes, não faz o que precisa ser feito. Yuri faz. Coloca um supervisor aí dentro da sua sala aí pra você ver. Vamos ver se eles estão fazendo tudo o que precisa ser feito. Mete a câmera de todo mundo na empresa. Na sala de todo mundo aqui. Câmera com áudio. Com áudio, Dica. escuta. Cada um. Quando você parar pra pensar que o seu negócio tem uma base de cliente gigantesca, eu não vendo só pra pessoas que chegam novas todos os meses. E as pessoas que vocês já venderam, que vocês podem continuar vendendo. Eu vou até pegar o exemplo de vocês aqui. Existe um termo chamado análise RFV. Já ouviram falar?
Não. Fernanda e Vitor, isso aqui é muito importante. Análise RFV, a gente consegue ver qual é a frequência, a recência, a constância que a pessoa compra de vocês. Digamos que a marca de vocês tem 1 ano e meio. Tem pessoas que já compraram há 1 ano atrás, mas que pararam de comprar por algum motivo. Como vocês vendem pouco atacado, pensa assim comigo, se as pessoas não compraram de vocês nos últimos 3 meses, ou elas faliram ou elas estão comprando do concorrente. Sim. Aí o time comercial tá lá assim, ó, não, só vou falar só com gente nova, só com gente nova, só com gente nova, só com gente nova. Ai, não estamos batendo a meta. Ai, eu estamos aqui naquele platô de faturamento, como sempre, nunca expandindo. Ei, o jogo vai muito além da IA. Tem que ter uma inteligência de negócio. Então, perfeito. Então, acho que o meu grande jogo hoje em dia é que eu entendo de negócio. Depois eu entendi de IA. É igual eu falo assim, na vida, tem muita gente que pega as coisas muito solta, né? Por isso que eu falo, cuidado com aquilo que você ouve solto. Ah, não, eu vou fazer igualzinho fulano. Calma aí. Tem muito processo, tem muita dor que você não vê no palco, que é o Instagram, tá, gente? Igual eu falo muito assim, palco é o Instagram, bastidor tem muita dor. É onde ninguém mostra, mas é onde é ali que tá o crescimento. Então, assim, é isso que eu vejo o futuro da IA. Tem, Yuri, cara, achei massa isso aí, eu quero saber mais. Conversa com a gente tá super aberto a desenhar um plano de ação, diagnóstico. Tira as ideias. Vamos trazer aqui, vamos pôr num papel. Porque do papel, pode ser num guardanapo. Quantas ideias eu já não desenhei? Cara, eu ando com isso aqui, ó. Isso aqui hoje é igual eu falo, isso aqui é tecnologia. Às vezes alguma coisa que eu preciso anotar. Cara, você é assim também, Vitor? Você anota certeza. muita coisa que você Ele é estuda? muito tecnológico. Perfeito. Pensamentos, tudo assim, coisa. É isso. Insight, né? Bem É, do nada. Insight. É isso. E talvez muita gente tá em casa também, aprende muita coisa, mas as pessoas ficam assim, ó. Deixa É, passar. mas eu anoto coisas assim irrelevantes. Uhum. Cara, tem um pensamento aqui. Vai servir pra alguma coisa em algum É, momento. eu não chego aqui. Ó, eu vou revelar um grau aqui pra vocês que eu nunca revelei em um podcast. Ah, Opa. Só o Roberto sabe disso, Opa. talvez. talvez ainda. Não, Roberta sabe, mas talvez. Mas alguém saiba. Eu lembro que o Pablo sabia disso, porque o Pablo também faz isso, também poucas pessoas sabem. Gente, até série, até filme, documentário, eu tô assistindo. Anotando. Anotando Filme? tudo. Sério? Tudo. Insight. Vê uma frase, vê uma coisa, uma forma de pensar diferente. Anota. A gente. A Irado, última série irado. que a gente- Trabalhar assistindo. É. A Ele última- tem páginas e páginas, gente, de coisa anotada. Agora, você imagina as minhas IA. Cara. Loucas, são loucas. Será que é. Aí agora será que o segredo é a IA? O que Ou será treinou que- IA? Gente, ele fazia isso há muito tempo já, né? E na época que a IA praticamente não existia Sim. a nosso acesso. E a gente falava assim, pra que vai servir isso? Ele sempre falava, eu anoto tanto, mas pra que vai servir isso? Porque é tanta anotação. E hoje tem total sentido. Ele anotou muita coisa, inclusive, por exemplo, da experiência com o Pablo, ele anotava tudo. E hoje tem até spoiler, né, amor? Digamos que eu tô prestes até a lançar como se fosse um clone do Pablo, porque dificilmente alguém conseguiu conviver com o Pablo durante mais de 4 anos. E eu literalmente, eu acho que eu tô há muito tempo com o Pablo, acompanhei muitas palestras, eu sei de coisas que ele nunca falou em frente às câmeras, coisas que eram de acesso, coisas que eram do dia a dia, coisas que eram de bastidor. Imagina ter tudo isso anotado. Só um exemplo, só um pequeno spoiler aqui do que dá pra fazer. Digamos que você tem o Pablo, que as pessoas hoje em dia pagam 200 mil reais para ter uma consultoria com ele. Digamos que eu vá conseguir disponibilizar um clone do Pablo para você consultar. Imagina, um Pablo consultor espiritual, Pablo consultor financeiro, Pablo consultor de negócio, Pablo consultor amoroso. E assim, você pode fazer isso com qualquer pessoa. Isso tu acha que tu vai colocar no chat GPT, seja o Pablo, que não é a mesma Não. coisa não, tá? Não é a mesma coisa. Não é a Calma, mesma coisa. gente. Chat GPT, LLM, a gente é tudo diferente, tá? Totalmente diferente. É um mundo, um universo que dá pra estudar. É um mundo muito novo. E que a gente tem, como você falou, tem respirado isso o tempo todo. E só pontuando, você consegue clonar qualquer mente. Total. Né? Porque hoje existem livros, existem dados e muitas informações. Então você pode estar conversando com o Bob Proctor, por exemplo, e pedindo conselhos a ele, ou com o Grant Cardone,
Entendeu? Então, isso é o potencial, Fernanda, que a IA tem. E hoje, ela vai criar muitas oportunidades e vai retirar muitas oportunidades também. Porque existem coisas que vão deixar de existir. É tipo celular e orelhão. Não existe mais orelhão. E telefone fixo que sai ainda tá ali sobrevivendo a duras penas, tipo a TV, né? Por ali ainda tem, mas isso é algo que a gente não palpa mais. Orelhão, telefone fixo. E a mesma coisa vai ser com a IA. Vai ter muita coisa que vai ser substituída. Atendimentos básicos, isso aí, Hoje. daqui a Não uns é o anos futuro. já era. Já é o presente. Deixa eu perguntar uma doideira aqui que eu tenho na minha cabeça. Claro. Eu penso em ter uma AI na empresa Uhum. que a gente alimente ela, todo mundo Uhum. da empresa, Uhum. alimente ela com tudo que deu certo e tudo que deu errado. Uhum. E a gente cria esse treinador Totalmente possível. pra que quando um dia eu saia e, cara, tu é CEO agora, entra aqui, pergunta tudo a essa AI. O que é que vocês acham disso? É justamente isso que a gente tá falando. É um clone de você, mas no caso da empresa, pode ser de vocês e da experiência de todo mundo. Sim. Dá sim pra colocar todas essas informações e informações de outros lugares também, de outras Sim. empresas, de empresas que vocês modelam que são bem-sucedidas. Isso tudo dá pra criar. E uma coisa que dá pra você utilizar muito pra você desenvolver isso é começar a tomar nota de tudo. É o que eu fiz. Eu criei no Trelozinho mesmo lá, Uhum. uma coisa onde as pessoas colocam lá qual o problema que elas estão resolvendo, Uhum. e elas vão evoluindo nesse problema, resolvendo tal, e no finalzinho, nesse cartão, ela coloca como ela resolveu aquele problema. Show. Ela resolve e deixa lá. Enquanto eu não uso AIs, eu vou deixar aqui. Depois eu vou ver o que eu faço com isso. Isso é muito importante, Vitor, que eu até tenho um caso de sucesso. Eu já tenho dados pra provar isso aí que você falou. Inclusive, a gente tem um cliente pra isso, que a gente, por exemplo, é um empresário também, nessa mesma situação, e ele sabia muito, só que a empresa era totalmente refém dele. Se ele saísse, acabou a empresa. Sim. É o eu presa. Eu Né? presa. E aí, basicamente, justamente, eu falei, cara, peraí, deixa eu entender. Cara, você tem muita coisa aqui. Peraí, deixa eu começar a entender os seus processos. Como que você pensa? Eu comecei a analisar muita coisa que ele fazia. Comecei a ir ao banco de dados, comecei a mapear comportamento. Porque, gente, é um pouco complexo, tá? Não é fácil. Por quê? Não envolve só informações, tá? Se fosse fácil, eu tinha feito. É. Então não é não. Informações jogadas, gente, você vai deixar a IA mais doida do que de fato. Existe um termo chamado curadoria. Então é isso. Então, como eu sei como que funciona ali, literalmente ali lá no detalhe, as LLM, as IAs, como que funcionam os prompts, a gente tem que organizar, tem que fazer uma curadoria. Às vezes não é um agente, às vezes são 4. É igual eu falei, é porque quando eu tô falando aqui, eu tô falando de uma forma muito ampla, mas eu não tô entrando no micro pra falar, não é que vai ter uma IA que vai fazer tudo. Exato. Calma, às vezes eu consigo criar 10 IA suas, uma pra cada coisa. Vertical, né? Justamente. Então, assim, a gente consegue trazer muita coisa. Então, só pra te responder a sua dúvida, eu tenho um cliente justamente isso, que a gente fez isso pra ele. Eu clonei ele, literalmente, pra que toda a empresa não dependesse mais dele. Resumindo, até um braço de educação surgiu depois disso. Porque essa pessoa... E detalhe, tá? Tem um outro caso também, de um mentor, principalmente online, que a gente consegue criar um clone e os alunos dessa pessoa conseguem acessar ele. Yuri, isso vai ser isso aí, tal, não sei o que. Nossa, só vai substituir tudo. Calma, gente. Deixa eu compartilhar uma visão aqui com vocês. Quando a gente tá falando de muito IA, é como se eu falasse assim pra você. Todas as informações estão disponíveis lá no Google agora. Por que você não vai lá e pesquisa? Por que você não vai lá e descobre lá? Você já tá lá, ué. Por que você não vai? Vai, você tem um chat GPT, por que você não pesquisa? Porque as pessoas, tipo assim, não é o suficiente. Ninguém vai trocar esse contato humano. Eu vou dar um clone, por exemplo, vamos lá. Pra quem me chamar aqui lá nesse podcast, eu vou disponibilizar um clone de alguém muito significativo. Ok? Vamos lá. Cara, vai ter coisas ali valiosas, coisas que eu e Yuri particularmente já paguei, um exemplo. Só o que eu já investi, só no ecossistema ali, já foram mais de 500 mil reais investidos ali em mentoria. Minhas. Digamos que eu peguei tudo isso e transcrevi, toma aqui. Você vai ter acesso a 500 mil reais, que eu paguei.
E aí? Vai servir de quê? Você com a informação ali. Não, peraí. Não entendi. Eu vou falar devagar. Vamos lá. Informação sem experiência não serve pra porra nenhuma. A prosperidade está na experiência, não está na informação. Você com informação solta, sem saber o que fazer com a informação, não serve de nada. Então sai desse celular e para de se iludir achando que você vai ficar aprendendo coisas assim totalmente. Yuri, calma aí. Só pra também lá não dar... Não, Yuri, quer dizer então que agora eu também não vou aprender. Não tô falando isso. Eu só tô falando que se você já tem conhecimento e você já tem uma visão, uma ideia, tenha coragem, tira do papel. Agora, eu continuo estudando até hoje. Vitor tá aqui pra provar também que até hoje a gente estuda. E é isso, importante. Não quer dizer que eu não vou aprender mais com ninguém. Não. Isso seria a maior burrice também. Que eu entro em outra vertente que eu falo o seguinte: se expõe a novas ideias. Como que se expõe a novas ideias? Você estude. Então, assim, parece um pouco Escute, contraditório, né? mas não é, gente. Existe uma linha muito tênue. Cuidado pra não ser um obeso cerebral. Sim. Então, assim, mas eu acho que esse insight, eu acho que eu deixo pro pessoal aí que informação sem experiência não serve de nada. E aí, agora já pegando um gancho também, bem importante, a gente já tá falando de marketing, gestão e etc. Mas tem um ponto muito importante aqui que muita gente reclama. Nossa, não sei o que, que as vendas estão fracas e não sei o que, e etc. Tal, que o mercado não é mais o mesmo, e que não sei o que. Em contrapartida, tem gente que tá vendendo muito. Então, deixa eu perguntar aqui pra vocês agora, nesse contexto, nesse departamento de vendas. Qual é a visão de vocês de vendas pro mercado? E aguarde que a próxima pergunta vai ser uma oportunidade de vocês falarem muito sobre a marca de vocês, até pra quem quer comprar. Então, mas primeiro, comenta um pouco comigo sobre o departamento de vendas, como que vocês enxergam isso, o mercado, tá, não sei o que, não tá vendendo e não sei o que. Uhum. Contrapartida, eu quero ouvir a visão de vocês e o Como- que vocês aplicam na prática. Sim, como é o setor dele, eu vou deixar que ele fale. Cara, vendas, assim, graças a Deus, é a nossa. É o ponto que a gente menos olha. Aham. Mas não que a gente não dá tanto valor, porque, graças a Deus, desde o começo da MAI, a gente consegue bater a meta sempre. E ultrapassar, né? Ultrapassar. A gente não sabe ainda qual é o teto Não. da mais, só pra A vocês gente terem tenta o teto, mas assim, não é do nada, não é. Eu sempre achei que vendas é um processo. Uhum. Ela não acontece por nada, nem porque o cliente quer. Uhum. A gente tem um script lá na empresa. Primeiro tu fala assim, tu fala assado. E a gente também acredita muito em CRM. CRM, Muito bem. a gente acredita bastante em CRM. Eu uso CRM desde o dia 1 da empresa. Uhum. Então, dia 1 eu já acreditava no CRM e a gente acredita que vendas é retenção, né? LTV, a gente não quer estar vendendo para pessoas novas sempre. Então a gente foca realmente em reter aquelas pessoas e extrair o máximo e gerar valor para elas, né? A gente entende que vendas não é só aquela venda, é a entrega, sabe? Total. A gente se preocupa muito com a entrega. Show. Cara, esse frete aqui, Total. toda semana eu digo, cara, Total. como eu arrumo um frete melhor pro meu cliente? Como, Perfeito. né? Então, eu tô sempre mexendo lá, né? O povo Sim. fica louco lá, né? Galera, hoje... Muito bom. Nem Mudou coloque tudo, vamos pra louco. lá. Hoje é essa transportadora, agora essa aqui eu arrumei mais barata e eu fiz um negócio Top. com essa aqui. Perfeito. Quer complementar algo que eu vou começar, eu vou dar um start aqui em algo aqui bem legal. Uhum. E complementando, né? Eu escuto muito essa frase que você acabou de falar. Não escuto muito porque, mais uma vez, eu e Vitor temos nossa bolha de Aham, crescimento. Então, a gente vê que o pessoal regional, né, não tem tanto a agregar e talvez a gente também não tenha tanto a agregar a ele, já que a conexão é outra, sabe? Não é o mesmo Wi-Fi, não é o mesmo Bluetooth. Uhum. Então, mas às vezes, principalmente em entrevistas, né, a gente ouve falar que as vendas lá não estão tão boas, o mercado afracou esse ano. Só que eu paro pra pensar, esse mercado sempre existiu. Por que afracou agora? Quando a gente vai olhar para a empresa em si, é como tudo sempre funcionou. E como sempre vai funcionar. A gente não vai se atualizar porque sempre vendeu assim. Uhum. A gente não vai contratar mais gente porque fulano sempre deu conta. A gente não vai se especializar porque eu sempre soube gerir, sabe? Então, tudo isso É ser humilde, né? Como eu falei, né? ser humilde, Perfeito. sim.
Tudo isso é olhar para a raiz, sabe? E não exatamente para o final. Eu só não tô vendendo, mas todo o processo antes da venda você tem feito? Eu acredito que não. Perfeito. Isso é até uma coisa que a gente fala muito, né? Você tem domínio sobre o processo, você não tem domínio sobre as vendas. As vendas é o produto final, é o gol já, tipo, a bola já tá lá para fazer gol. Mas o que é que você fez antes? Qual foi a estratégia que você fez até chegar no gol? Sim, Pra bola chegar, ela tem que ter uma estratégia, tem que o jogador tocar lá de trás até ela chegar na frente, sim, né? O gol já é, tipo, o final, sim. tem mais o que fazer. Se ela chegou Um ou passo não. bem dado, ele faz Ninguém fácil. fica chutando pro gol toda hora, não, né? E o que é que isso quer dizer? Como é que tá meu marketing? Como é que tá meu posicionamento? Como é que tá o meu produto, né? Porque marketing bom com Exatamente. produto ruim também é, tipo, é subiu e desceu. Sim. Então, as variáveis são muito importantes, né? Como Sim. você mesma falou. Não existe marca forte com produto fraco, né? É. Existe essa frase e acho que começa pelo produto. O restante Perfeito. é história. Muito bom. E, gente, o horário vai passando que a gente nem percebe. Não. E assim, Que horas são, meu Deus? Já vai dar 1 hora, e eu né? falo assim, quando a Podcast. conversa é boa, gente, é justamente sobre isso, porque flui muito. Então, normalmente, quando a gente já vai, quando já dá mais ou menos 1 hora, assim, tá, talvez até pro pessoal não ficar muito extenso, a gente gosta de abrir um quadro aqui, que é um quadro de bate e pronto. Uhum. Não é um quadro que talvez a gente vai desenvolver muita coisa, mas vai ser aquelas poucas palavras, tipo assim, já na minha primeira pergunta vocês já vão entender, Uhum. tá? Então, aí esse quadro ele funciona o seguinte, até pro pessoal aí de casa, pra quem nunca viu. Eu faço uma pergunta, eu vou escolher um de vocês, aí depois a gente vai também, até vocês dois fazem perguntas uns pros outros aqui, acho que isso é legal. E o objetivo é dar respostas curtas. Sim. De bate pronta, definir alguns pilares, algumas coisas chaves e etc. A gente não vai nem desenvolver a batata quente, e quando a pessoa já termina a resposta dela, ela já volta com a pergunta, para quem ela quiser. Então é literalmente, aqui agora é uma batata círculo. quente. Eu vou tocar pra você, você vai tocar pra mim, você não pode ficar com ela na mão. Eu sempre achei que eu ia estar preparado pra isso. Então, gente, vamos dar aqui início ao nosso quadro de como se fosse uma batata quente, que eu chamo de ping-pong, das nossas perguntas. E eu já vou inaugurar fazendo uma pergunta, primeiramente pra Fernanda. Fernanda, se você pudesse definir em alguns diferenciais a marca de vocês pra quem está comprando de vocês, Uhum. por que as pessoas deveriam comprar de vocês e não do concorrente? Experiência positiva, por sinal. Se importar com a experiência do seu cliente, na verdade, é se importar com o retorno dele à sua empresa. Ou seja, com a venda consistente. Experiência do seu cliente. Perfeito. Já viu, né? Pessoas que estão procurando marca fitness, Sim. se MyFitMood. se identificou exatamente, que eu acho que é um ponto fundamental. Sim. Parabéns. Obrigada. Sua pergunta. Deixa eu elaborar bem, que eu tô pensando nela, mas eu preciso elaborar. Fique tranquilo. Se Vitor já tiver a dele, já pode fazer, então, no caso, Vitor. Ou você vai- Não, já pensei. Posso? Pode. Claro. Se você fosse resumir o futuro da humanidade em uma simples frase ou em apenas algumas palavras, como você resumiria? Estamos voltando à nossa origem. Do pó nascemos, do pó nós retornaremos. Estamos voltando para as nossas origens. Não existe nenhum grau de sofisticação maior do que as origens, do que o passado. Não existe nada novo debaixo do céu. Só estamos voltando para as nossas origens. A IA vai chegar para estressar as pessoas, para as pessoas perceberem o quão é bom ser um ser humano. Vitor, na sua concepção, quais são os principais pilares de uma gestão de uma empresa? Cara, pessoas. Pessoas. Eu acredito que uma empresa, ela só é boa ou se ela é ruim por pessoas. Mesmo com AI, vai ter que ter pessoas para trabalhar com esse AI. Então, basicamente, na empresa o que a gente pensa é isso. É gente. E uma pergunta para Roberta o que na empresa de vocês vocês entendem sobre valores e qual seria o maior valor da empresa de vocês? Primeiramente, é a verdade. Nós não trabalhamos com mentira, né? O início da nossa empresa foi muito voltado para vendas. E dentro das vendas, nós sempre falamos para todo mundo, seja cliente, seja um colaborador a quem nós treinamos, porque nós pegamos a pessoa para treinar, sempre a verdade. O que não vale nas vendas é mentira. E outra coisa que a gente pega muito firme nós não temos braço curto. O que isso quer dizer? Deu problema? Resolve.
Não tem jeito? Dá um jeito, vamos resolver. Não vamos dizer assim, mas não foi minha culpa. Isso não existe. Nós não temos braço curto, nós precisamos resolver o problema. Verdade, e não temos braço curto. Eu acho que resume um pouco o que é. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E tocando a bola agora para você. Dentro da empresa de vocês, da cultura da empresa, eu quero saber agora de gestão de pessoas. O que é que não pode faltar e o que é o diferencial da MyFit? Não como lá fora, mas dentro, sabe? Isso aí eu sou ótima em falar, porque é uma coisa que eu vivo. Eu acho que o que diferencia muito eu e Vitor como gestores, principalmente no meio que a gente vê as pessoas vivendo, é a importância que a gente dá para pessoas, de verdade, falo isso do fundo do coração. A gente realmente quer que tanto o cliente tenha essa experiência positiva, quanto os colaboradores. Então, a gente quer ter um ambiente harmonioso. Já li uma vez em um livro, perdão por estar me estendendo, já li uma vez em um livro que o bom diretor, né, o bom CEO, enfim, o bom gestor é aquele que faz a harmonia imperar. Então, a gente acredita muito nisso e, basicamente, o que a gente mais faz lá é se importar com os nossos colaboradores. Perfeito. Top. Perfeito. Sua pergunta. Sim, deixa eu pensar. É porque eu fico ouvindo as respostas tão atentamente. Quando vocês olham para a sociedade de vocês veem que vocês se complementam, cada um com o seu know-how, ou vocês meio que são um ecossistema só? Como funciona isso? Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um talento. Uma palavra-chave aqui pra vocês. Descubram qual é a sua zona de genialidade. Roberta sempre foi muito bom em transformar tudo algo simples em algo mega mirabolante, top e excelente. Isso eu acho maravilhoso. Eu, em contrapartida, sou um cara muito executivo, muito assim, pego, já quero aplicar rápido. Pragmático. Isso sou um cara muito intenso. Então, assim, tem gente que fala, nossa, Yuri, mas você tava falando, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto que a gente começou, inclusive startamos, a gente já tava fazendo palestras no Brasil inteiro. Do nada eu mudei. Porque eu identifiquei um novo modelo de negócio melhor e pronto. Eu não tenho apego a nada, eu não tenho, tipo, não, porque falei isso, não sei o quê, não, mas pessoa de tal pode interpretar. Não tem isso. Eu acho que o negócio tem que ser objetivo, se o sino do meu coração tá alinhado com a minha visão, é muito disso, né? Então, a Roberta é muito boa nessa área e a gente se complementa. Sim. Permita que o seu sócio, sua esposa, seu amigo, seu parceiro, que cada um jogue na sua zona de genialidade, ok? E aí, já vou devolver a pergunta aqui para Vitor. Seus principais livros que você leu e me fala 2 principais livros que você leu e um ensinamento de cada um. Top. Cara, um que eu assim, era uma pessoa e sou outra hoje. O nome em inglês é Get Things Done. Qual? Get Things Done é a arte de fazer acontecer em português. É o método GTD, né? Eu era um cara muito assim com um pensamento acelerado e desconexo, assim. Eu me lembrava de poucas das coisas, eu tinha que fazer tal coisa e não estava anotado, eu não coloquei na agenda. E quando eu li aquele livro, eu consegui organizar as minhas tarefas assim e colocar todos os meus pensamentos lá. Eu penso uma coisa, por isso que eu falei lá, né? Às vezes um pensamento desconexo lá, pô, não sei nem o que fazer com isso aqui. Eu coloco lá, então tô sempre anotando, sempre resolvendo as tarefas lá. E minha vida, assim, mudou completamente. Eu acho que se você lê e você também passa por isso, eu tenho certeza que tua vida vai mudar. E o segundo de gestão é, pra mim, a bíblia do gestor, é Danny Groove, High Output Management, que é gestão de alta performance. Eu acho que, assim, cara, o gestor que não leu aquilo, cara, eu já li 2 vezes, e ano passado, desse ano, e ele tá lá, assim, pra eu ler novamente. Eu quero ler esse livro novo. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu ainda não. Aquele livro de cabeceira do gestor, né? Livro de cabeceira do gestor. Então, assim, do gestão, alta performance, eu acho que seria a parte dos OKRs, assim, de criar metas. E foi uma coisa que me pegou muito, é uma coisa que é difícil. Tá bom. Eu tô engrenando na empresa. Eu acho que todo mundo deveria ler. Perfeito. E a minha pergunta pra você, Yuri, me fala um grande aprendizado que você teve com o Pablo e qual foi uma coisa que todo mundo deveria aprender com ele. Silencia sua mente e deixe o seu coração falar.
O diabo fala na sua mente. Deus fala pelo seu coração. O ser humano, às vezes, por muitas vezes, ele pegou um único versículo sobre o coração da Bíblia que fala que o coração é enganoso e ele levou aquilo ali como regra. O coração é enganoso, não vai escutar o coração. Tem 398 versículos falando sobre o coração na Bíblia. Um errado. Todos os outros falam assim, venda todas as coisas e adquira, por exemplo, cuida do seu coração, limpa seu coração. Do seu coração provém toda a fonte da vida. Como que você vai desconsiderar o coração? Então, e outra coisa. Então, deixar a mente em flat, escutar mais o coração. Para, às vezes, de ficar escutando muito aqui, porque aqui tem várias programações. Então, vou dar um outro conselho. Tudo aquilo que for para benefício próprio e não for ajudar o próximo, isso não é algo de Deus. Deus sempre é abundante. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha que chave poderosa. Eu gosto de falar isso aqui até devagar. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui tá o maior segredo da venda que eu descobri. No dia que eu peguei minha plaquinha lá de milhões de faturamento, lá, a primeira coisa que me veio assim, pum! A estratégia que transcende todas as técnicas é o amor. Cara, não tem outra coisa. É o amor. E aí agora, vou fazer diferente. Agora a gente vai fazer Fernanda, ou melhor, Vitor, pergunte para Fernanda. Eu não vou fazer a pergunta agora eu vou deixar vocês fazerem uma pergunta para vocês. Que medo. É porque a gente já sabe tudo tanto sobre o outro que é difícil. Teve uma vez aqui, bem aqui, inclusive num podcast aqui, não é que eu vou subir a régua de vocês não, tá? Mas numa pergunta eu pedi a Roberta em casamento. Subiu a régua, sem querer, ele subiu a régua. Pela terceira vez, eu pedi a Roberta Isso tá em casamento gravado? em Eu 3 quero vezes. ver. Pela terceira vez. Eu pedi a Roberta em casamento em 3 vezes. Imagina se na terceira ela fala não. Imagina. Ela quer muito. Não, ele quer confirmar mesmo. É. É isso mesmo. Deixa eu ter certeza. Porque assim, são humores diferentes, né? Tu sabe disso. Ela tava um dia, no outro. Ele pegou vários ciclos do mês, entendeu? Pra ver se Você tem certeza que você Então quer é assim perguntar. todos os humores. todas as personalidades eu quero ele, de todo jeito. E eu aprendi com Salomão que você quer conhecer uma pessoa, expõe ela à crise. Não, peraí. Eu vou deixar você refletir isso aí. Se você quer conhecer uma pessoa, expõe ela a crises. A primeira vez que eu pedi a Roberta em casamento, eu pedi ela na frente de toda a minha família numa palestra para mais de 200 mil pessoas na minha cidade. 200 mil não, 200. Não, 200 pessoas, tá bom. Ele 200 chegou lá, pessoas. chegou lá. Na Chega frente lá. de toda a família. Segunda vez que eu pedi ela em casamento, foi na frente de toda a família dela no São João. Eu esperei todo mundo reunir pra bater a foto em família. Ai, Eu falei, minha é Nossa agora. Senhora. Eu espero que você não seja tímida. Eu sou um pouco, mas já me acostumei. Né? A qualquer hora pode vir o quarto. Então, se acostume. Quem sabe, né? Tipo, até o casamento. Aí, e a terceira eu falei, então, primeira na minha família, segunda na família dela, terceira em rede nacional. Mundo. Podcast. Nunca vi ninguém pedir ninguém no podcast. Falei, opa, pra tu ter a primeira vez. Doideira, essa mesmo eu nunca vi, não. Vamos inovar. Então, Cara, é totalmente Inclusive, outlier, tem que né? postar esse corte. tem- Sim, não tem. Postamos ainda. Não, sério. Equipe que estiver escutando aí, ó, já sabe, já Por favor. usem esse corte aí. Mas, Eu já ia pedir o link do corte. massa. Então, Então, Fernanda, eu acho que não poderia ter uma pergunta diferente, né? Como vocês sabem, a gente casou segunda-feira agora, alguns dias, 2 dias. Parabéns. Obrigada. Então, a pergunta é, o que é o casamento em essência pra você? Difícil, né, menino? Porque ele perguntando, eu já começo a... ótima pergunta. Cara, o casamento em essência é uma coisa tão profunda, né? Eu vou falar o que é o casamento pra mim, né? Perfeito. Como eu falei, eu sempre fui filha. O Vitor foi meu primeiro namorado. Me apaixonei por ele perdidamente aos 17 anos. E eu sei disso porque eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. Então eu sei que foi perdidamente. E desde lá, o namoro é uma coisa muito diferente do casamento. E a gente só sabe quando a gente tá casado, né? Desde lá, eu meio que... Eu não sei explicar muito bem em palavras, mas eu tinha muita confiança quando eu tava perto de Vitor, sabe? Ele me dava muita segurança
qualquer coisa podia dar errado. E isso aqui não daria, sabe? Não sei muito bem explicar. E isso namorando. Quando a gente casou e a gente foi morar juntos, né? A gente não oficializou logo de cara. Quase 3 anos que a gente tá casados. Eu senti que a partir dali a gente ganharia um norte, sabe? E a gente ganhou, de fato, um norte. Depois de um tempo, ainda se firmando ainda mais. Mas eu acho que não tem uma palavra pra eu especificar isso. Depois que eu casei, Vitor se tornou minha vida, de fato. E graças a Deus a gente tem um ótimo relacionamento, mas meu casamento é basicamente tudo. Se eu olho pra todo o resto e todo o resto tá se desfazendo, tá meio enfraquecido, sabe? Eu olho pro meu casamento e tá tudo bem ali, cara, eu tenho tudo. Top. Nada mais me importa. Muito bom. Isso é uma chave muito. Isso aqui é a essência. Fernanda, uma pergunta sua para Vitor. Sim. Então agora você. O que A é o minha- casamento em essência pra você? A mesma? Eu acho que é inexplicável, assim, eu acho que é Deus nas pessoas. Pra mim é Uau. isso. Eu acho que tentar explicar o casamento, porque uma pessoa vai aceitar dividir uma vida com aquela outra pessoa que, poxa, ela não é teu irmão, ela não é teu pai. Tu escolheu ela dentre milhões. Então, assim, eu acho que é Deus. Deus vai lá e, cara, esse é o teu destino. Uau. E eu aceitei. Não só aceitou, como quis muito. Quando fala que na palavra que Jesus é a noiva, eu olho muito a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como o nosso relacionamento. A forma na qual, por muitas das vezes, você enxerga a Fernanda é como Jesus enxerga você. Isso é importante. Uhum. Pensa que quando a sua esposa te irrita aí, ó, você fica, não sei o que, minha esposa, tal. Pensa assim, quando você irrita Jesus, imagina se Jesus pesasse em você igual você pesa lá na sua esposa. Se você teve algum bloqueio com seu pai, quando você era criança, ou talvez ausência, ou alguma coisa, ele te bateu, alguma coisa assim, tem muita gente, escassez e várias coisas, limitações financeiras, etc. Cuidado com a forma como você olha pro seu pai. Isso às vezes pode atrapalhar como você enxerga Deus. E o Espírito Santo, ele é literalmente, ele é o sopro da vida. Ele é esse acaso que vocês dois se encontraram. Não é acaso. Não acredite em acaso. Muito bem. Então, muito top. Os últimos 10 minutos aqui. Mas a gente quer que você faça uma pergunta a Roberto e Roberto a você, por favor. Parei. Não fuja disso. Então, Roberto, começa fazendo uma A pra Não, mim. pergunta você primeiro. Roberta, qual ensinamento você passaria? Qual um dos ensinamentos mais importantes você passaria para os nossos filhos e filhas? Eu, com certeza, vou falar sobre Jesus pra eles. Eu acredito muito que a pessoa, ela não nasce sem Jesus. O bebê, a criança, ela conhece Jesus de algum jeito, sabe? E ao longo da vida, aquilo ali vai sendo podado e retirado dela. Então, eu quero que nossos filhos, eles possam ser totalmente livres ao fluir com relacionamento com Jesus. Porque quando você parte de Jesus, você tira o resto todo. Jesus é o centro de tudo. Ele é o amor, ele é a compaixão, ele é a honestidade, ele é a verdade, ele é o amor ao próximo. Então, eu acho que não deixando eles perderem essa conexão, que eu acredito que nós já nascemos com ela, o resto eles vão desenvolver muito bem-sucedidos, muito felizes, muito prósperos. Então, Jesus é o centro. Tá vendo por Cara, que eu pedi incrível. ela em casamento há 3 Sim. vezes? Incrível. Compartilhe do mesmo pensamento. E você agora? Agora, já aproveitando minha resposta. Yuri, o que é Jesus pra você? Jesus é o verdadeiro amor. Aquele que lança fora todo medo, aquele que tudo perdoa, aquele que tem compaixão. Jesus é a essência de tudo. Jesus é a graça, é a glória de Deus. Deus amou o mundo a tal ponto que ele deu seu único filho para morrer aqui. Aí você vai entender um pouquinho do amor. E o amor, ele é brutal. Yuri, mas a pergunta foi sobre Jesus, não sobre amor.
a vida não é amor diferente de paixão que as pessoas acham. Quando você falar que ama alguém, reflita muito sobre se você realmente ama, porque você vai entender que o amor não é esse amor da paz, não. Você vai entender quando uma pessoa te dá um tapa na cara, você estiver disposta a dar outra face, e você vai começar a entender um pouquinho do que é uma pessoa pisar, te trair, cuspir em você, te matar, e você mesmo assim continuar amando. Aí você... Então, Jesus pra mim é o amor. Não tem como explicar ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o ômega, alfa, ele é tudo. Então, acho que um ponto importante é, agora, se tem uma característica, né, que eu chave é o amor. Então, pra mim, e é isso que resume tudo. O amor pra mim resume vendas, o amor pra mim resume marketing, resume gestão. Gestão é relacionamento, é comunicação com... Você tem que entender. Yuri, como que eu faço pra liderar meu time? Ame ele. Se importe com ele. Você já perguntou pra ele qual que é o sonho lá do seu funcionário? Olha que, nossa, uau. Aí, então, o grande jogo é, tudo se resume no amor pra mim. E esse é um chamado que eu tenho. Pra mim, tudo é o amor. É uma coisa que minha. Em tudo eu explico o amor. Amor de todas as faces da vida, como se fosse um diamante. Amor é tudo. Então, Jesus, pra mim é isso. E para encerrar, né, vamos fazer a famosa pergunta. Fernando, se você fosse morrer amanhã, qual que é a mensagem que você deixaria assim estampada no mundo, para o mundo todo saber? Eu faria diferente. Acho que todo mundo fala, viva como se você não fosse viver o amanhã, né? Eu faria diferente. Eu falaria, observe ao redor o que importa pra você. Passe seus últimos momentos com isso, com essas pessoas, com o que foi importante pra você, mas pessoas. Observe quem é importante pra você e viva. Agora viva. Não mexendo no celular, não assistindo TV, viva. Busque conversar com essas pessoas e ouvi-las, como você nunca fez na sua vida. Basicamente, eu faria isso. Tá presente, muito bom. Vitor, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria o seu último fôlego de vida? Qual seria a sua mensagem que você deixaria para o mundo? Cara, eu também esperava estar preparado para essa pergunta. Ah, minha última mensagem para a humanidade. Cara, acho que eu não consigo pensar outra palavra do que amar as pessoas mesmo. Acho que dê tudo de si e ame de verdade, sabe? Cara, ame igual a Jesus amou. Sabe? É isso. Show. Top. É isso. Isso aqui é fundamental. Isso aqui envolve. Se você quer aprender sobre negócios, a chave tá aqui. Quer aprender sobre o mundo espiritual? A chave tá aqui também. Quer aprender sobre o mundo emocional? A chave tá aqui também. Parabéns. Por você estar investindo tempo em você. Isso aqui não é sobre nós. Eu nunca quis mérito de nada que eu fizesse. Eu acredito que gostei muito de verdade. Vou reforçar isso aqui publicamente. Gostei muito da frequência de vocês dois. A gente também gostou muito de vocês. Idem. A gente compartilha coisas bem semelhantes que... existe uma coisa chave que eu sempre entendi, que quando a gente busca aquilo que é, todas as demais coisas são acrescentadas. Então, às vezes muita gente quer muita coisa, mas nunca alcança. Porque talvez aquilo que você esteja buscando não seja real. O dinheiro que você busca é consequência. Sim, consequência. Entenda a sua essência, a sua identidade, quem ele te formou, Você foi criado pra quê? As pessoas já pararam pra se perguntar por que você existe? É uma pergunta chave. Então, agradeço também a cada um, agradeço novamente a companhia da minha parceira, da minha esposa, da minha melhor amiga, minha sócia. Acho que isso é muito importante. Se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, seu último fôlego de vida, qual seria a sua mensagem que você deixaria para as pessoas? Eu diria para elas que elas não são o que elas pensam que são. Que elas são mais ilimitadas do que elas imaginam. Que o potencial que elas têm hoje é 1/1000 do que elas podem ser. E que a única coisa que elas precisam entender é quem elas são de fato, a autoimagem delas.
que é a imagem e semelhança do Criador. E que Jesus deixou muito claro já que nós podemos fazer obras maiores que... Olha isso. Nós podemos fazer obras maiores que ele. Ele passou aqui e disse, vocês farão obras maiores. E isso é muito sério. E acaba que nós vivemos uma vida, uma rotina tão corrida que nós não tomamos posse disso. E que, tipo, beleza, eu errei aqui, eu me sinto burra agora, eu me sinto indisposta agora, eu me sinto incapaz agora, mas é agora, você não é esse momento. Você é uma essência muito maior do que isso. Top. Eu diria isso. Muito bom. Só a última pergunta pra mim. Amor, o que é que você diria se hoje fosse o último dia da sua vida? Aquilo que vocês fazerem em uma só linguagem, não haverá restrições para o que há de fazeres. Eita, essa tem que explicar. Eu preciso traduzir. Essa Eu também daí. fiquei. Em Gênesis, o ser humano tentou construir uma torre por conta própria. Eles queriam alcançar o céu. Vamos alcançar aqui por conta própria, vamos juntar eu, Vitor, Fernanda, Roberto, vamos aqui construir uma torre aqui agora. Vamos pegar todo o nosso dinheiro, a gente vai construir uma torre até o céu. Agora, vamos chegar ao céu com os nossos braços. Isso foi o episódio da Torre de Babel. Quando isso aconteceu, o próprio Deus desceu na Terra. Aqui a parada começa a ficar... Peraí, não foi qualquer pessoa. Foi Gênesis 11:6. E Deus, com letra maiúscula. Não é o filho, tá falando do pai. Deus desceu na Terra. E ele soltou só um diamante assim, ó, só um aprendizado aqui. O que vocês fazerem e falarem em uma só língua, não haverá nada e nem restrições, nada impossível para aquilo que vocês vierem tentarem fazer. Quando a gente fala de casamento, se um casal tiver em unidade de linguagem, qual é a diferença de unidade e união? Isso aqui agora é forte. União é como se fosse uma laranja num saco. Se eu passar a faca ali no saco, a laranja sai. Então isso é união. Elas estavam todas juntas, mas isso é união. Unidade é quando eu bato essas laranjas e isso vira um suco. Isso é unidade, não dá pra desfazer mais. Então, unidade de linguagem não haverá restrição. Por que eu deixo essa única mensagem lá pras pessoas? O fim dos tempos começou. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não existe mais concorrência, não existe mais limitações. Agora todos nós precisamos se juntar em uma só língua e fazermos aquilo que precisa ser feito e acelerarmos o tempo que as pessoas não entenderam o recado. Chegou o nosso momento. Se nós não falarmos, as pedras vão falar. Sabe quais pedras? Deixa eu traduzir aqui para a linguagem moderna. A IA vai falar. Se o ser humano não falar a linguagem que precisa ser falada, a IA vai falar. E aí, no fim dos tempos, o amor se esfriará. Quando eu falo disso, é um negócio muito forte. Porque agora a gente precisa correr. Porque a nossa guerra agora já nunca foi sobre a carne. Mas também nunca foi sobre concorrência, nunca foi sobre nada. Agora a nossa única luta é se juntarmos para o povo falar uma só língua. Todos os países que fizeram isso se tornaram a maior potência do mundo. Estados Unidos e China são o que são por causa de um processo. Assim como a Roberta falou, resultado é processo. A China não se tornou a maior potência do mundo por acaso. Eles desenharam um plano de 100 anos para se tornarem a maior potência e vão chegar lá. Estados Unidos, em 76, quando os Estados Unidos decidiu ser a maior potência, foi em um grupo de mastermind. Alguns se juntaram ali, desenharam um plano e falaram, vamos seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, segue. Estados Unidos perdeu força, perdeu a potência porque eles quebraram o partido. Desuniram a linguagem. O Brasil é esse país que é o Brasil porque é um país desunido. As pessoas quebraram a linguagem, esquerda e direita, pronto. Quer ferrar o povo? Separa a linguagem. Não foi eu que disse, não. O próprio Deus disse. Então, aquilo que nós fazemos em uma só língua, não haverá restrições. Por isso que eu não me limito. Por isso que eu não tenho uma empresa. Por isso que a gente fala de ecossistema. Um pode complementar o outro. E por que se limitar? Não, peraí, você só tem limite porque você ainda não descobriu a sua identidade. Quando você descobrir a sua identidade, você vai entender que você veio aqui pra multiplicar. E não pra reter pra você. Ficar nessa miséria aí, achando que é só isso que você tem. Então, a abundância, o poder da multiplicação e principalmente de ser livre. Não, Yuri, eu sou livre, eu tenho o dinheiro que eu quiser, né? Eu posso finalizar com chave de ouro? Por Se eu favor. falar pra você que o dinheiro vai tomar um reset daqui a um tempo.
Todo o dinheiro que você tem não vai servir pra nada. E aí? Esse dia vai haver choro e ranger de dentes, literalmente. O dinheiro vai tomar um reset. O dinheiro, o célula que você conhece, vai deixar de existir. Muita coisa vai ser tokenizada e o token tem limite. Não existem planos aí, o Brasil tá em 2026 com um negócio chamado de Drex, aí é um negócio meio doideira de... Muita coisa pode acontecer aí, mas o código é: fale a mesma língua das pessoas. E quanto mais pessoas, melhor. O Pablo cresceu porque cresceu, porque o Pablo entendeu sobre unidade e linguagem. Não existe concorrente. Nós ensinamos tudo pra todo mundo. Algumas pessoas vão entender. Quem sintonizar na mensagem, tamo junto. Chega junto e vamos caminhar junto. É sobre um só. Eu não tô fazendo isso aqui mais pelo dinheiro. Acredito que a gente, igual a gente tava falando que né, o dinheiro chega no momento que ele perde valor. Você fala, tipo assim, tudo aquilo que a gente quer, você vai perceber que não, o dinheiro não preenche. E bens materiais não preenche. Porque se você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, se você tá buscando bens materiais, é como se você estivesse buscando algo que vai durar tão pouco tempo. Me dê um exemplo de algo que dura muito pouco. Algo assim, muito rápido assim. Um prazer muito... Ai, comer um doce. Comer um doce. Sabe aquele sentimento que você tem de abrir um chocolate assim, bem pequenininho? Um bis. É, Pegar o um bis, bis. realmente. Você abriu um Isso que bis, eu amo é bis. você comeu ele ali, ele rapidamente, ele acabou. Assim é a sua vida. Aquilo que você faz aqui ecoa na eternidade. Se você tá vangloriando pela sua vida que você tem, saiba que essa vida aqui é um sopro. Então, não faz sentido você viver apegado aqui. Agora, é por isso que a gente deixa essa mensagem, caminhe com pessoas que estão na mesma frequência. Se o que a gente tá falando aqui faz sentido, parabéns pra você que você já tá numa frequência junto com a nossa aqui. Às vezes você pode estar numa frequência maior do que a nossa, e aí eu quero te ouvir você. E, consequentemente, se você tá achando que a gente é uns doidinhos falando essas coisas aqui, sabe que você tá numa frequência abaixo. Só isso. Mas aproveita, porque pessoas que têm um coração ensináveis, como o Vitor, como Fernanda, que pessoas estão... Então eu falo assim, gente, parabéns por vocês posicionarem a marca de vocês. Porque realmente vocês nunca venderam produto. Não. Vocês sempre venderam um significado e venderam experiência. Vocês estão gerando oportunidades para as pessoas que compram de vocês poderem fazer uma renda extra, poder fazerem dinheiro. Tem pessoas que sobrevivem com os produtos de vocês. Sim. Sem contar as pessoas que usam isso. Então é diferente. Quando eu ponho o relógio, eu me sinto com autoestima diferente. Quando eu ponho, é diferente. Sim. Então, isso é muito importante. Então, a gente não vende produto. Não vende, temos características. Ah, o tecido é esse. Tá bom, isso é importante. 0,000. Tipo, 5% é o tecido. O restante, a marca comunica sem saber. E parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo. Se vocês pudessem... Obrigado. Agradeço. Aqui eu acho que honra. Acho que assim, daqui a gente sai amigos. Uhum. Que pessoas assim, muito top mesmo. Vai ter alguma última consideração a fazer? Eu só quero realmente agradecer vocês pela disponibilidade de ter aceito o convite e parabenizar realmente por tudo que vocês estão construindo. Eu vejo vocês como pessoas visionárias no ambiente, vamos dizer que é tipo, o deserto tá lá e vocês criaram um oásis com água, sabe? E florindo coisas diferentes, coisas que eu acredito. Coisas que fazem muito sentido para onde o mercado tá olhando. Então, vocês tiveram coragem, meteram a cara, criaram aí uma empresa que não é fácil. A gente é empreendedor também, nós sabemos como que é o processo. Por muitas vezes, talvez, algumas pessoas dizem que não fazia sentido, né? Ou coisa do tipo. E vocês foram lá, meteram a cara e fizeram. Parabéns pelo que vocês já fizeram e pelo que vocês ainda vão fazer. Porque pelo pouco que eu conheci, o que vocês falaram, vocês vão conseguir. Amém. Amém. Tomo posse. Só complementando, fazer tudo isso que você falou e a gente também ajuda a construir Brasil, né? Nós empreendedores, Sim. a gente gera emprego, a gente tá aí na ativa e só quem sabe o risco que a gente toma somos nós mesmos, né? A gente pega lá o único dinheiro que a gente tem e investe em algo, numa ideia, e com isso a gente é ponto de prosperidade na vida de pessoas. E só complementando o seu pensamento, concordo que a gente não pode viver as coisas sozinho, compartilhar é importante e eu acho que é para isso que a gente veio aqui. Minha psicóloga já me falou uma vez uma coisa que me conforta muito até hoje. Às vezes eu fico um pouquinho ansiosa quando eu tenho insônia e eu fico pensando no dia que as pessoas que eu amo morrerem e eu ficar. Sabe, isso é uma coisa que me inquieta. E outro dia na terapia ela falou, Fernanda, isso aqui é só uma simulação.
depois disso aqui vem algo muito maior. Então, nessa simulação, cumpra a sua missão. Eu acho que todo mundo tem uma missão aqui e cumpra com êxito, sabe? E a gente que agradece. Incrível esse papo. Eu tenho certeza que a gente vai sair amigos. Sim, A gente com compartilha muito dos mesmos pensamentos e isso é muito legal. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. certeza. Obrigado, deu pra aprender bastante aqui. Eu acho que a galera de casa aí vai aprender com esse papo aqui, né? Foi uma troca confortável e obrigado a vocês. Top, top. Podem ter certeza que é recíproco. E eu deixo o mesmo recado para as pessoas que estão aí de casa, né? Pra gente externalizar e transbordar essa frequência que a gente tá vivendo aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. A gente passa horas aqui. Meu Deus do céu, a gente passa horas aqui, mas um ponto importante aqui é o seguinte, gente. Caminhe junto. Caminhe junto com pessoas. Sim. Justamente o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá promovendo uma ambiência. Talvez era uma ambiência que você tava aí sem entender. Será que hoje seria um dia que você poderia mudar de vida? Sim. Eu digo que todo dia é um dia de mudar de estalo. vida. É um estalo, é um insight, é uma frase, é uma qualquer coisa. Só depende de você. Isso. Porque Decisão. É isso mesmo. tudo já tá pronto. Tudo é uma escolha. Então caminhe junto. Quer saber mais sobre IA? Converse com a gente. Se vocês... Gente, isso aqui é muito fundamental. Querem de verdade terem experiência, querem fazer uma renda extra, querem vender roupa, querem de fato... Porque pela primeira vez, gente, eu tô muito feliz pelo que vocês estão fazendo. Porque realmente, olha só como não é só roupa, né? Pela primeira vez, hoje a gente tá vendo academias mais cheias que baladas. Sim. Pela primeira vez. E aí, isso tá sendo muito bom. Jovens, muito jovens, despertando para o exercício físico, para o cuidar da saúde. A gente com 15 anos não pensava em Não. cuidar da saúde, não. Só comer besteira. Só comer besteira. Comer terra. E aí, então, gente, isso é muito importante. Então, se você quer viver a experiência de ser atendido por uma marca assim excepcional, tá aqui. Sim. Vocês podem. Fale o Instagram de vocês também aqui, Sim. pro pessoal, é bacana. O Instagram da marca é @mftmood. A gente tá no processo de conseguir o MyFitMood. E, de fato, a gente é uma marca que vende não produtos, tá? Produto todo mundo vende. A gente vende experiência, a gente vende conexão com o nosso cliente, relacionamento. A gente tem uma escutativa. Então, tudo que o nosso cliente traz pra gente, olha, acho que poderia ajustar isso, isso e aquilo. Nosso cliente, a gente costuma dizer que é nosso modelista. Geralmente isso acontece. Perfeito. Então... nós somos uma marca que eu acredito que tem se firmado cada dia mais no mercado por conta da nossa relação com os nossos clientes. Então, se você ainda não é seja, e eu lhe garanto que você pode até reclamar comigo se você não estiver tendo um bom lucro, um bom giro. Isso a gente até promete, porque a gente se esforça para fazer isso com boas mídias. A gente, de fato, facilita a venda para o nosso cliente. Seja um cliente revendedor, e você que é cliente varejista, não é revendedor, nós também temos site de varejo, nós temos uma comunidade de varejo, na verdade, e tudo que a gente mais ama é ver vocês vestindo a Mai. Então, é isso, faça parte da nossa comunidade. Eu te garanto o melhor atendimento do Brasil lá. Sim, Show. do Brasil. Do Brasil. Parabéns, gente. Perfeito. Humanizado. Perfeito, gente. Isso é muito importante, tudo isso que a gente tá falando. E chegou realmente a vez de você tomar uma escolha. O que você vai fazer com o que você aprendeu aqui? Então, você que tá aí de casa, pegue essas coisas, muito importante, se inspire, acompanhe essas pessoas, nos acompanhe, ficou com dúvida, chame a gente, etc. E aqui, poucas pessoas, melhor é o fim do que o começo. Poucas pessoas às vezes ficam até o final. Acho que isso é importante. Talvez se você quer esse resumo do que foi esse podcast aqui, entre em contato com a gente também, que a gente pode disponibilizar IA para vocês como uma forma de transbordo na nossa vida, porque quanto mais rápido a gente for agora, juntos, melhor. Então, gente, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Parabéns por vocês abrirem a boca. Isso é só o começo. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.